A minha fala hoje vai estar um pouco ruim, porque eu estou muito gripado, irmãos, e eu estou sem força para falar. Aí, por isso que vai estar bem ruim. De vez em quando eu vou ter que parar para tossir, mas Deus vai dando vitória, tá? Então, Atos capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 6. É verdade. Nós vamos ler a partir do verso 6, tá? Essa leitura que a gente está fazendo aqui registra a fundação da igreja em Filipos, tá, irmãos? Atos capítulo 16, Lucas está narrando a história da fundação da igreja em Filipos, tá bom? Os acontecimentos que eu vou ler aqui, em resumo do capítulo 15 de Atos, Paulo e Barnabé têm uma discussão, tá? Paulo e Barnabé, eles têm uma discussão. Paulo, ele sempre abria a igreja e depois ele voltava nas igrejas para poder ver como é que estava o andamento das igrejas. Atos capítulo 15, precisamente o verso 38 em diante, vai falar para nós da discussão entre Paulo e Barnabé. Por que dessa discussão? Porque Barnabé queria levar o primo João Marcos, e Paulo não queria levar. Por quê? Porque na primeira viagem missionária, João Marcos, ele não ficou todo o trajeto da viagem. Ele, por algum motivo que não nos é relatado na Bíblia, mas segundo estudos, né, é uma informação extra-bíblica, que João Marcos ficou doente e não pôde continuar. Porém, isso é uma informação extra-bíblica, não está na Bíblia. O que a Bíblia nos diz é que João Marcos não continuou a primeira viagem com eles. E aí, na segunda viagem missionária, Paulo não queria que João Marcos fosse e Barnabé queria levar João Marcos. Então eles entram numa desavença tão grande que Barnabé segue para um lado e Paulo pega Silas e vai para outro lado, tá bom? Então é importante os irmãos entenderem isso, que até mesmo no meio dos grandes homens de Deus há discordância, né? Os ânimos podem se esquentar, as opiniões podem se divergirem, tá bom? Mas houve um fracasso, né, de João Marcos, né? Uns falam que teve um fracasso da parte dele, né? Assim, a Bíblia não nos dá muito detalhe. Alguns não falam assim, né? Alguns falam, mas não. A história, né? Especulações falam, mas a Bíblia, ela nos dá muito pouco detalhe a respeito dessa situação de João Marcos, né? A mais plausível é que ele tenha ficado doente, né? A mais plausível, mas também é especulação, é extra-bíblica, tá bom, meus irmãos? Mas o reino de Deus nunca pode perder, né? Agora já não era apenas uma caravana missionária, agora eram duas, uma liderada por Paulo e outra liderada por Barnabé, tá bom, meus irmãos? Então, até mesmo nas nossas discordâncias, nas nossas desavenças, o reino de Deus, ele tende a ganhar, tá bom? Então a gente vai ler aí Atos capítulo 16, depois que eles se separam, Paulo pega Silas, ele vai para a região de Derbe e Listra, e nós vamos ler a partir do capítulo 16, verso 6. E, percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrotando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte,
a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos apareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres para que ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, os escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tinham fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos põem em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, o confortaram. Então partiram. Os irmãos aqui estão narrando a abertura da igreja em Filipos, tá?
todos esses acontecimentos aqui aconteceu na cidade de Filipos durante o tempo em que Paulo estava pregando o Evangelho. Por que é importante nós estudarmos a carta aos Filipenses? Porque a carta aos Filipenses vai nos ensinar a manter a paz e a alegria em meio às dificuldades e às lutas que sobrevirão sobre a nossa vida. O tema central da carta é a alegria, tá? Porque por diversas vezes, em cada capítulo, você vai notar que Paulo, a ordem de Deus é alegrem-se, tá bom, meus irmãos? Não é um convite, tá? Se você acredita que a Bíblia Sagrada é uma inspiração de Deus, então você já tem como mandamento. Então a alegria, a ordem para a igreja é alegrai-vos, alegrai-vos sempre, tá bom? Está passando por dificuldade, alegrai-vos. Está na bênção, está tudo em paz, alegrai-vos. Então o tema central da carta é esse, a alegria, tá? É importante nós estudarmos, e a epístola aos Filipenses, ela é diferente. Embora seja uma carta que foi escrita, nós acreditamos assim, que foi uma das cartas escritas da prisão de Paulo, tá? Enquanto Paulo estava em Roma. Ele estava em uma prisão domiciliar, como eu disse para os irmãos, nós estamos aqui fazendo uma série de estudo das cartas da prisão. Assim, teologicamente, nós conhecemos as cartas da prisão, que é Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Então, você vai entender que Filipenses, ela é diferente de Efésios e Colossenses. Por quê? Porque Efésio, Paulo vai tratar um assunto único, que é a igreja como o corpo de Cristo. Colossenses, Paulo vai tratar um assunto único, que é Cristo como o cabeça da igreja. Agora, Filipenses, Paulo, ele não vai tratar de um assunto único, mas você vai notar que em cada capítulo ele faz uma espécie de vinhetas, ele faz uma espécie de apanhado, né? E ele escreve todas essas ideias totalmente centrada no capítulo 2. Você, após o final do estudo dessa carta, você vai entender que toda a abordagem de Paulo, ela está centrada no capítulo 2, tá bom? Então Paulo, ele aborda vários assuntos. A princípio, ele escreve essa carta para poder agradecer pela oferta enviada pela igreja, tá, meus irmãos? É importante os irmãos entenderem que a igreja de Filipos, eles eram mantenedores da obra de Deus, tá? Eles ajudavam com recurso financeiro o ministério de Paulo, tá bom? Então, Filipos, ele, através de Epafrodito, levantou ali uma oferta missionária, e Epafrodito foi levar essa oferta para Paulo, tá, meus irmãos? Então Paulo, ele pega e escreve essa carta e entrega a Epafrodito para poder então ser lida diante da igreja aos Filipenses, tá bom, meus irmãos? Então, ao contrário da epístola que nós estudamos a epístola de Efésios, estudamos a epístola aos Colossenses. Então, ao contrário de Colossenses, a igreja de Filipos foi Paulo que fundou, tá? Colossenses não foi Paulo, tá bom? Quantos aqui lembram quem foi que fundou a igreja de Colossenses? Isso mesmo. Então, acredita-se, tá? Nunca digam com certeza, tá, irmãos? Sempre que for dizer, a não ser que a Bíblia te dê tal referência, mas se a Bíblia não te dá tal referência, você sempre vai usar o discurso: acreditamos que foi fulano, acredita-se que foi assim, tá bom? É mais teologicamente correto. Então nós acreditamos que foi Epáfras que fundou a igreja aos Colossenses. E aqui é diferente. A igreja de Filipos foi Paulo, tá bom? Eu acabei de ler aqui Atos capítulo 16, que vai narrar. Então foi uma igreja fundada por Paulo, que está registrada em Atos capítulo 16, do verso 12 até o 40. Paulo estava pela região da Galácia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia.
quando estava se aproximando da Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão onde um homem macedônio lhe aparecia e dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo então, Paulo entendeu que Deus lhe havia chamado para anunciar o Evangelho. Irmãos, como eu disse para os irmãos, a Bíblia é uma fonte inesgotável, tá, meus irmãos? E na Bíblia você encontra a resposta para todas as suas dúvidas, tá? E os textos que são encontrados na Bíblia, ele te traz orientação para a sua vida em todas as áreas, meus irmãos. O porquê que é importante nós estudarmos a Bíblia? Porque a palavra de Deus, ela nos traz direcionamento para todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, aqui nós podemos entender como uma decisão ela deve ser tomada na nossa vida. Preste atenção que Paulo, a ideia de Paulo, como nós lemos aqui em Atos capítulo 16, era voltar para poder olhar como os irmãos estavam. Os irmãos que Paulo já tinha fundado a igreja. Você vai entender isso no capítulo 15, no verso 36. Abre aí para os irmãos entenderem. Capítulo 15 de Atos, verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Então preste atenção que a princípio a ideia que Paulo tinha em mente era retornar pelas igrejas que ele já tinha aberto, que ele já tinha fundado, e olhar como os irmãos estavam. Mas preste atenção que Paulo ele sai com uma ideia na mente, e no meio do caminho o Espírito Santo muda a direção de Paulo, muda o direcionamento de Paulo. Preste atenção para você ver que Paulo ele tenta ir para a região da Ásia. O Espírito não deixa, o Espírito Santo não deixa. Depois ele tenta ir para a região da Bitínia. O Espírito Santo de Deus também não permite. Agora preste atenção, porque muitas vezes quando a gente olha para Paulo, a gente pensa assim, Deus falava face a face com Paulo, né? Ou seja, seria mais fácil para Deus dizer para Paulo: olha Paulo, é para você sair daqui e ir lá para a cidade de Filipos para pregar o Evangelho lá. Mas olha, presta atenção que não é assim. Paulo tenta para ir para uma região, ele é impedido pelo Espírito Santo. Tenta ir para outra região, ele torna a ser impedido pelo Espírito Santo. Então ele atravessa até a cidade de Troade, passa a noite na cidade de Troade, e então num sono ele tem uma visão, ele tem um sonho no qual aparece para ele um varão macedônio e fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, essa tradução quer dizer: atravessa a Macedônia, não permaneça aqui, ó. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então no outro dia fica claro para Paulo o porquê que o Espírito Santo não deixou ele ir para o rumo, porquê que o Espírito Santo não deixou ele ir para outro rumo, e através daquela visão ele entendeu que a ideia de Deus era que ele prosseguisse adiante até chegar na cidade de Filipos. Então, meus irmãos, muitas ocasiões na nossa vida, às vezes nós vamos nos frustrar porque as coisas não dão certo na nossa vida. Mas é uma maneira do Espírito Santo estar comunicando com você e dizendo para você qual decisão tomar, qual rumo seguir, para onde ir. Amém? Olha para você entender. Aqui, eu entendo que Deus é quem deve comandar a nossa agenda missionária, tá? Primeira lição que eu aprendo isso aqui. A gente não deve sair para ir numa obra, para orar, para abrir uma igreja, sem antes ter direcionamento de Deus. Não adianta. Eu vejo muitos pastores, meus amados irmãos,
abrir igreja e fechar porque abre sem a direção de Deus. Abre sem o direcionamento do Espírito Santo. Para abrir uma igreja, para mudar de igreja, para você fazer qualquer coisa que seja na obra de Deus, você precisa do direcionamento do Espírito Santo. Sem a direção do Espírito Santo, meu amado irmão, não adianta fazer que você vai quebrar a cabeça. Só arrumar aqui. Estou gravando aqui para depois enviar para os irmãos que perderam. Então, sem o direcionamento do Espírito Santo, não adianta você fazer que vai quebrar a cabeça. Que eu vou em tal lugar ali pregar a palavra de Deus. Vai na direção do Espírito Santo. Que eu vou ali em tal lugar e eu vou abrir ali uma casa de oração. Vá na direção do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem deve comandar a nossa agenda missionária. Sair para abrir uma igreja ou pregar a palavra sem uma direção do Espírito Santo, não teremos sucesso. Segunda coisa que eu aprendo aqui: devemos estar atentos à voz de Deus. Não nos é dito como Deus fez para impedir Paulo e Silas, viu, irmão? A Bíblia não relata como que o Espírito Santo impediu Paulo e Silas, tá? Eu acredito que Paulo não sentiu, eu acredito que não deva ser isso ou não deva ser aquilo. Senão eu já teria certeza do coração dele e iria direto para Filipos. Mas aqui é bem claro e bem nítido que alguma coisa aconteceu para poder impedir ele de fazer o que ele queria e de ir para a cidade onde ele queria. Alguma coisa aconteceu, ou talvez perdeu a embarcação, o navio, né? Porque naquela época as viagens eram de navio, talvez chegou lá, perdeu o navio, às vezes alguém ficou doente, não sei. Mas alguma coisa aconteceu para impedir Paulo de tomar o rumo que ele queria. E ele, como tinha sensibilidade espiritual, né, porque era um homem que orava muito, como ele tinha sensibilidade espiritual, ele entendeu, né, que o Espírito Santo o estava impedindo, e tudo ficou mais claro para ele após a visão que ele teve. Tá bom? Então, a segunda lição que eu aprendo é: devemos estar atentos à voz de Deus. Não nos é dito como Paulo foi impedido, né, para poder pregar nas outras regiões que Deus não queria. Mas de alguma forma Paulo era impedido, e depois fica claro após a sua visão com o homem macedônio. Efésios capítulo 5, verso 17 diz assim: portanto, não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, muitas vezes na nossa vida, meus amados irmãos, nós precisamos parar, orar, né? Como Efésios está dizendo no capítulo 5, verso 17, procurar entender a vontade de Deus para a sua vida. Tá bom? Paulo queria ir para um lado, o Espírito Santo não deixou. Paulo queria ir para outro, o Espírito Santo não deixou. Depois ele tem uma visão e tudo fica claro para ele. Então, meu amado irmão, se você está passando por alguma situação na sua vida onde as coisas não estão dando certo, procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Durante sua missão em Filipos, 3 personagens aqui são destacados: Lídia, que era vendedora de púrpura, uma jovem adivinhadora que era escrava, e o carcereiro que era funcionário público. Primeira coisa que eu aprendo aqui com essas 3 vidas, que o Evangelho ele não escolhe classe social, tá, meus irmãos? O Evangelho não escolhe classe social. Quando o Evangelho chega, ele atinge todas as classes sociais, tá? Lídia era uma mulher rica, porque vendedor de púrpura naquela época, meu amado irmão, não era qualquer pessoa, tá? Púrpura era um tecido caro, usado para confeccionar roupa de imperadores, governadores, pessoas da alta sociedade, tá? Então Lídia, ela tinha aí uma das maiores e melhores lojas na cidade de Filipos. Nós temos ali a jovem adivinhadora, que eu não posso afirmar que se converteu, tá, meus irmãos? É um erro
afirmar que essa jovem se converteu, mas a Bíblia diz que ela foi liberta, tá bom? E de certa forma o Evangelho a alcançou, e a Bíblia diz que ela era escrava, Atos capítulo 16, verso 19. Então você vê o Evangelho alcançar a alta sociedade, mas também vê o Evangelho alcançar uma escrava. E o funcionário público, né? Está ali entre os dois ali, tanto na alta como a escrava. O funcionário público que é o carcereiro. Talvez você não entenda o motivo do carcereiro querer se suicidar, meus irmãos, quando ele viu as portas da prisão abertas. Mas era uma ordem do imperador, tá? Que o carcereiro que deixasse o preso fugir, ou se o preso fugisse sem ele deixar, o preso, ele era guardado pelo carcereiro, meu amado irmão. Quando você vê Pedro algemado a 4 quaternos de soldados, tá? É porque o carcereiro sabia que se um fugitivo, um preso fugisse, ele pagava com a própria vida, tá? Isso era uma ordem romana, isso era uma lei romana. Todo preso que fugia, o carcereiro morria. Então, quando o carcereiro vai e olha e vê que a cela da prisão está aberta, e ele pensa, todo mundo fugiu, eu vou morrer. Então ele se desespera e ele quer tirar a própria vida, tá? Então, para você entender aí essa informação. Então, o Evangelho ele alcança todas as classes, tá bom? Sociais. Independentemente da sua classe social, o Evangelho ele vai alcançar as pessoas. Não podemos afirmar que a jovem adivinhadora se converteu, mas o poder do Evangelho a libertou dos demônios. Verso 14 de Atos capítulo 16. Devemos pregar a todo momento, mas se a pessoa vai ou não se converter, só depende de Deus, meus irmãos, tá bom? O nosso trabalho é pregar. Se a pessoa vai ou não se converter, só depende de Deus. Se a pessoa vai ou não permanecer, só depende de Deus. O que nós devemos é fazer a nossa parte, pregar o Evangelho, dar assistência, cuidar, tá, meus irmãos? Agora, se a pessoa vai ou não frutificar, dar fruto, só depende de Deus, tá? Verso 14, vamos ler de Atos capítulo 16. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, se o Espírito Santo não abrir o coração do ouvinte, em vão nós pregamos, tá, meus irmãos? Então nosso papel é pregar, porque dentre tantos que nos escuta, o Espírito Santo de Deus vai fazer a obra. Amém? É por isso que eu não gosto quando um pregador ele vem, né? Isso aqui é uma informação, vou fugir um pouco para comentar uma opinião minha para os irmãos. Já viu aquele pregador que vem num grande congresso, está cheia a casa, ele vem aqui, prega, e aí pega, no final ele faz o apelo, e aí vem aquele tanto de gente aceitando Jesus, depois ele sai e posta nas redes sociais, hoje foram 30 e tantas almas para Jesus. Aí você vai ver dessas almas. A irmã Eliane passou ali 2 anos na cabeça da pessoa pregando, a missionária Francisca 1 ano na cabeça de outra pessoa ali pregando, jejuando, orando por ela. A igreja Fatá ficou aqui um tempo pagando preço, orando, jejuando, pregando para a pessoa. O pregador veio naquele dia ali, só colocou a cerejinha, e naquele dia o Espírito Santo falou, hoje é o dia. Então ninguém deve se gabar, porque almas se renderam a Cristo Jesus. Tudo é dele, para ele, tudo pertence a Cristo Jesus, meus irmãos. Amém? Às vezes você passa aqui 1 ano falando na cabeça da pessoa, e aquela palavra já vai trabalhando na pessoa, e de repente você convida para vir para a igreja, você está 1 ano falando na cabeça da pessoa, aí o pastor Christopher vem e traz uma saudação, e aí faz o apelo e a pessoa levanta a mão e aceita Jesus. Não, meu irmão, nós somos uma engrenagem, tá? A igreja é uma engrenagem, e todas as partes funcionam bem para benefício de um corpo que somos todos nós.
Amém? Por isso que a igreja Efatá em Cristo não se gaba em almas que se convertem a Cristo Jesus, porque todo o mérito pertence ao Espírito Santo de Deus. Possivelmente, essa igreja que se iniciou, nós acreditamos que ela se iniciou na casa de Lídia, tá, meus irmãos? Nós acreditamos. Eu, particularmente, acredito que essa igreja iniciou uma na casa de Lídia e outra na casa do carcereiro, tá? Também é uma especulação bíblica, tá bom? Não tem como provar com a Bíblia, tá? A maioria dos estudiosos acredita que essa igreja se fundou na casa de Lídia. Eu, particularmente, como um estudante das Escrituras, também acredito que o carcereiro também, juntamente com a sua família, fundou também ali uma igreja na casa dele. Amém? Verso 16. Devemos ter discernimento para entender o que vem e o que não vem de Deus. Verso 16, vamos ler, de Atos capítulo 16. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Meu irmão, fique imaginando se essa jovem entra em muitas igrejas hoje, e se ela fala ali duas linguinhas estranhas, e ela começa a adivinhar ali dentro da igreja. Não duvido nada que essa jovem ela tinha um lugar exclusivo no púlpito. Não duvido nada que essa jovem tinha uma igreja para ela. Nós, como servos de Cristo Jesus, nós devemos ter o discernimento espiritual, meus irmãos, tá? 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Abre aí para mim, por favor, irmão. Eu não anotei essa referência aqui. Vai falar sobre discernimento de espírito. 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. Pode ler. Há outra operação de milagres, e há outra profecia, e há outro discernimento do Espírito, e há outra variedade de línguas, e há outra interpretação de línguas. No entanto, um só mesmo Espírito realiza todas as coisas, e distribuindo particularmente a cada um como quer. Amém. Obrigado, irmão. Então, o Espírito Santo é quem concede a nós como dom, tá? O discernimento de espírito. E é a nossa obrigação orar para que Deus nos dê dons, meu amado irmão. Então é necessário que nós tenhamos esse dom para poder discernir o espírito que é e o que não é de Deus. Está cheio de pessoas endemoniadas dentro das nossas igrejas, meus irmãos. Está cheia de pessoas sapateando, pulando, endemoniadas dentro das nossas igrejas, meus irmãos. Está cheio de pessoas adivinhando, não vou nem falar revelando, tá, irmão? Porque esse atributo aí eu atribuo a Deus, né? Está cheio de pessoas aí adivinhando a vida dos outros por causa de espíritos demoníacos. E se nós não agirmos como Paulo agiu, tá? Porque a Bíblia diz para nós que Paulo não a repreendeu na mesma hora. Passou-se muitos dias. Paulo já ficou indignado, porque Paulo ia pregar num canto, essa jovem estava endemoniada. Eis aí, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Outro dia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Outro dia, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aí ele cansou, meu irmão. Ele estava vendo que aquilo era demônio. E talvez aquilo começou a chamar a atenção da igreja. Aqui é uma opinião minha, extra bíblica. Talvez isso aqui já começou a chamar a atenção da igreja. Então Paulo já falou, em nome de Jesus, sai. E ela foi liberta na mesma hora. Então nós precisamos ter esse espírito de discernimento, para poder entender e saber quando algo vem de Deus e quando não vem. Tá bom, meus irmãos? Verso 22. Toda vez que estivermos na direção de Deus, dificuldades sobrevirão sobre a nossa vida. Evangelho de João capítulo 15, verso 20. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós.
Nós estamos aqui no verso 22, vamos ler, Atos 16, 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Ou seja, Paulo estava pregando para lá e para cá, depois fez uma obra de libertação, o Espírito Santo fez uma obra de libertação na vida daquela jovem, e aquilo já começou a incomodar, né? Então, nós como igreja sempre vamos incomodar, tá, meus irmãos? A todo momento, meu irmão, você tem que entender isso. Você como cristão, servo de Cristo Jesus, se aonde você está, você de certa forma não incomoda, e quando eu digo incomodar, não é com a nossa impetulância, arrogância, falta de educação, não, meu irmão. Estou falando por causa da nossa fé, tá? Por causa da nossa fé. Se nós como igreja, aonde nós estamos, se nós não incomodamos, é porque não somos igreja de verdade aonde nós estamos, tá? Porque aonde nós estamos, e se somos igreja, ali nós vamos incomodar o inferno, e ali haverá retaliação, haverá falsos testemunhos contra vocês, tudo o que fizeram contra Jesus, vai fazer contra vocês, porque como na epístola aos Efésios que nós aprendemos, nós somos o corpo de Cristo, amém? Verso 30, uma das maiores verdades que eu aprendo com Atos capítulo 16, meus irmãos, está aqui no verso 30. Deus faz sinais e maravilhas para resultar na conversão do homem. Irmão, isso aqui é uma das maiores verdades do Evangelho. É por isso que eu não posso intitular certos cultos como o dia do milagre. Porque primeiro, que milagre só pertence a Deus. Vamos supor que eu intitulo o meu culto da segunda-feira como a segunda-feira do milagre. E aí nesse dia o Espírito Santo cruza o braço e fala assim, hoje eu não estou a fim de fazer milagre não. Mas poxa, já está agendado que segunda-feira vai ter um milagre. Como é que faz? Eu quero que a igreja, biblicamente, aprenda hoje. Milagres não foram feitos para converter ninguém. Milagres, eles são para poder chamar a atenção do incrédulo. Milagres, eles são, muitas vezes sim, em benefício da igreja, mas você há de concordar comigo que muitas pessoas, servas de Cristo Jesus, que precisa e necessita de um milagre, vai morrer com tal enfermidade. Sim ou não? Entenda hoje que nas nossas igrejas jamais deveria ter uma placa chamativa de milagre. Preste atenção que para Lídia bastou apenas pregar a palavra de Deus. Bastou apenas pregar. Para a jovem escrava ser liberta, bastou apenas uma ordem de um homem de Deus. Agora, para o carcereiro, meu amado irmão, se Jesus não fizesse algo para chamar a atenção do carcereiro, o carcereiro jamais pararia para ouvir Paulo. Então, milagres são para chamar a atenção, meu amado irmão, para que as pessoas possam entender que na sua vida há o poder de Deus, mas tais milagres só vão se manifestar quando Deus quiser. Tá bom? Só quando Deus quiser. Esse atributo, esse poder de fazer milagre não é exclusivo de um homem, meu irmão. Não é porque um homem ele é cheio do Espírito Santo que ele vai orar para todas as pessoas e todas as pessoas serão curadas. Não. Quando Deus quer fazer, quando Deus quiser fazer.
Nessa ocasião aqui, Deus, ele faz um sinal e uma maravilha para poder chamar a atenção do carcereiro. Vou falar. E como as pessoas estão orando, né? Que acontece milagre na hora, quem está orando sabe, eu fiz, o fulano foi curado, eu fiz, o aleijado andou. Então ele está, se auto falando que ele fez o milagre. Mas Deus usou ele para fazer o milagre. Então tem que falar o quê? Deus me usou para fazer o milagre, não é isso? Não está errado quando fala. Uma vez eu desconcordei e acharam comigo. Então assim, eu fiz, a pessoa falou, não, mas foi Deus, não fez interesse. Mas Deus usou a pessoa para fazer o milagre, não a pessoa que fez. Tudo é Deus que faz. Eu nem usaria a palavra Deus me usou, porque Deus usou até uma jumenta, né? A jumenta de Balaão. Eu estou procurando aqui, está em Atos, um versículo que fala, e relatou quantas coisas fez Deus. Procura para mim aí, por favor, no Google aí. Meu raciocínio está tão ruim por causa da gripe. O verso está assim, ó, e lhe relataram quantas coisas fez Deus. Atos. Está João, o último versículo. Não é Atos. Esse versículo que eu estou procurando está em Atos. Só que eu não sei qual. Eu sei que é o 13. Só que E João fala assim, ó, o último versículo. Quantas coisas fizera Deus. Procura para mim aí, Jota, por favor. Um versículo que está em Atos que fala assim, ó. E eles relataram quantas coisas fizera Deus. Porque o último versículo é assim, ó. Jesus fez muitas outras coisas. Se fosse escrita cada uma delas, nem todo o livro do mundo poderia contar o que fez escrito. Esse aí não vai se aplicar ao exemplo que eu quero dar, porque Jesus é o humilde dos humildes, né? Ali é a humildade em pessoas. Mas aqui eu quero dizer algo de homens, né? Falíveis como nós. Porque o próprio Deus nunca falou o nome dele. O próprio Jesus nunca falou o nome dele, né? Sempre o nome de Deus. Mas nesse exemplo aí não se aplica a nós, né? Porque ele é o próprio Deus, né? Esse exemplo que eu vou trazer aqui, ele está em Atos capítulo 13, se eu não me engano, não estou conseguindo achar aqui, mas o João vai procurar para mim. 14, eu só não estou achando o versículo. 14 também. É 14? É. É o 11. É o 14. É o 11, será? Eles relataram quantas coisas fizera Deus. Acho que é um 11. 14 e 11. Não me engano, vieram Paulo, Vitar, não. Tá, irmãos, depois eu vou procurar em casa, que eu estou sem internet aqui. Mas está por aqui, 13, 14. Mas aqui, enfim, Paulo ele retorna de sua viagem missionária e ele vai trazer ali o relatório para a igreja em Antioquia. Ele não fala assim, ó, eu abri tantas igrejas, eu curei, não. Ele fala assim, ó, quantas coisas fizera Deus. Está 14, 27. 14, 27. E quando chegaram, Ali chegaram. reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles e como abrirá os gentios a porta da fé. Isso mesmo, meu querido, é isso mesmo. 14, 27. Nunca mais eu esqueço. 14, 27, meus irmãos. Quantas coisas fizera Deus? Tá bom? Então, é importante responder na pergunta. A pergunta não, né? A colocação da irmã, né? A irmã somou no comentário dela aqui. É isso mesmo. Deus é quem faz, né? Deus ele usa quem ele quer, na hora que ele quer. E é capaz, e muitas vezes Deus usa até o ímpio, viu, irmão? Muitas vezes Deus usa até o ímpio. Na maioria das vezes Deus está usando o ímpio, tá, irmão? Muitas vezes eu acredito até para humilhar o próprio cristão, viu? Porque muitas vezes o cristão ele endurece o coração. Ainda mais quando se trata de financeiramente. O cristão endurece o coração. Deus pega e traz o ímpio, o cara ímpio mesmo, aquele assim que Deus olha e fala, rapaz, esse aí, ele nem para o céu ele vai vir. Então eu vou colocar uma utilidade na vida dele. Ele traz o camarada lá de longe, bate na porta aqui, chega no pastor Júnior ali e fala, eu trouxe essa quantia, a quantia certinha do aluguel.
Então, Deus muitas vezes usa o ímpio para falar com a gente. Eu vejo vários testemunhos de gente que, homens de Deus, pregadores, que estavam na rua e mendigo, usaram mendigo para falar com ele. Esses dias estava eu e o pastor Júnior no Lava Jato, o cara desviado, Deus usou ele para falar comigo e falou fortemente no meu coração. Então, meu irmão, dons são para edificação da igreja, tá? E aqui o que eu estou falando é milagres, tá bom? Então, se Deus já te usou, meu amado irmão, um dia para curar, tá? Esse dom não é seu, tá bom? Porque se é seu, depois do culto eu vou pedir para você orar por mim, para mim melhorar da gripe. Se o dom é seu, eu vou ter que melhorar. Agora, se o dom é do Espírito Santo, eu vou entender que o Espírito Santo não quis me curar, ou que ele já fez um milagre da medicina, desenvolveu remédios, e ele não precisa fazer isso. Amém, meus irmãos? Então, dons é do Espírito Santo e é Deus que faz. Pastor, milagre, a palavra milagre. Quando as pessoas falam, aconteceu um milagre. O milagre em si, ele pode abranger muitas coisas ou ele abrange uma libertação? Boa pergunta. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu precisava de uma quantia, foi um milagre. Aquilo pode ser considerado um milagre? Eu considero como milagre, eu só quero agora entender como a Bíblia considera, né? Eu gosto de responder as coisas biblicamente. Na próxima aula eu vou te trazer essa resposta. Eu, particularmente, eu estou julgando como milagre algo extraordinário. Tudo que acontece como algo extraordinário. Por exemplo, eu preciso de uma porta aberta. Um milagre na minha vida. Eu não queria explicar propriamente humano. Eu considero como milagre. Agora eu quero ver como a Bíblia considera isso. Pastor, a questão daquele paralítico lá, que ele colocou ele pela telha, pelo telhado, onde Jesus está ali nascendo ali, aí, quando da multidão, teve que colocar ele pela mapa, ele subiu pelo telhado e colocaram, e Jesus falou assim, perdoados são os pecados. Aí os fariseus, o doutor falou, por que você fala isso, perdoados são os pecados? Na introdução da irmã ali, na verdade Jesus estava curando ele internamente, né? Porque Jesus fala assim, qual é mais fácil, perdoados são os pecados ou levanta e anda? Jesus estava libertando ele ali e ao mesmo tempo Jesus faz um milagre. Não é mais ou menos isso assim, não? Mas A pergunta dela é um pouco diferente pelo que eu entendi. Porque ali Jesus estava curando para provar que ele tinha o poder. Como eu disse para os irmãos aqui o que eu estou afirmando. Você acabou trazendo o exemplo para basear o que eu estou falando. Jesus, primeiro ele diz, perdoados estão os seus pecados. O povo questiona. Mas quem é você para perdoar pecados? Aí ele fala, é mais fácil dizer perdoados são pecados ou levanta e anda. Agora, para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecado, levanta e anda. Então é diferente. Então, milagre é só para provar que ali tem Deus. Entendeu? E no caso dela, ela está dizendo que, por exemplo, aqui a prisão se abrir, eu considero como um milagre. Mas ela fez despertar algo em mim, biblicamente. Eu quero entender se em algum momento na Bíblia, a Bíblia se revela nessa forma. Eu vou procurar. Se não tiver, eu falo, não tenho. Mas acredito que para mim, tudo de extraordinário é um milagre para mim. Mas eu vou trazer na próxima aula, não vou esquecer não, tá bom? Então, meus irmãos, milagres, tá? Então a gente nunca vai intitular uma campanha a campanha dos milagres, das coisas. Por quê? Porque não seria teologicamente correto, tá, irmãos? Eu estou falando de algo teologicamente correto, tá bom? Tá? Porque você sempre haverá quem te questione nessa situação. E o questionamento dele não vai estar errado. Por exemplo, se eu fosse um pastor de igreja e eu lá, não sei o que, a campanha do milagre. Aí eu vou achar um engraçadinho endemoniado, né, que fez teologia e se desviou, né? Aí me senta naquele banco ali e fala, mas se hoje é a campanha do milagre, mas eu não vi acontecer um milagre. Você entendeu? Por quê? Porque milagres são para mostrar que Deus está na vida da pessoa, que Deus está no lugar. Quando tem um católico que faz uma promessa que se acontecesse um milagre na minha vida, ou na vida da minha vida, do meu filho, eu vou fazer tal coisa. Aí eles falam que foi o santo que fez aquele milagre na vida dele. Já vi muito disso. Um
na vida da filha dele, que a filha dele estava doente, que a filha dele melhorou. Aí disse que ia andar 4 quilômetros de joelho, uma coisa assim. Irmão, aqui as opiniões elas podem se divergirem, tá? Isso aqui que eu vou falar é minha opinião, tá? Ela pode se divergir. Se você concordar, só não vai dar tempo de eu ouvir, né, o seu ponto de vista, porque eu preciso dar toda a panorâmica aqui para a semana que vem a gente entrar no capítulo 1. Mas não tem problema se você não concorda. Eu, pastor Christopher, não acredito que Deus cure alguém para dar a glória dele para um santo. Mas a Bíblia me fala que Satanás é aquele que faz até fogo descer do céu, tá? E Satanás ele vai fazer qualquer coisa para manter a pessoa no erro. Foi um amigo meu, né, que ele disse que acreditava, acho que no Santo Espírito, disse que foi ele que fez o milagre na vida da filha dele. Deus não vai fazer nada, né? A própria Bíblia não é nem opinião minha, né? Agora aqui já virou foi Bíblia, né? Eu lembrei que Deus é o Deus que não divide a honra dele com ninguém. Então, Mas é que, não na é minha verdade, opinião, é pastor, Bíblia. o católico, ele não tem a ciência da fé. Muitas das vezes ele acha que é o santo que fez, não é. O que fez ele ser curado foi o ato de fé. Eu vou lá na Aparecida, eu vou ser curado. Só de eu falar que eu vou ser curado, eu já profetizei que eu vou ser curado. Então eu chego lá, eu sou curado. É que as pessoas não sabem assimilar, eles acham que foi aquele santo que fez. Até porque eles não entendem que a Bíblia está narrando, dizendo assim, que não adorar é mais cultura. Mas que não fala, que não faz nada. Deus concede um milagre na vida dele, Deus concede aquela cura. Então, por a fé dele, como a Bíblia diz, você quer fé como um grão de mostarda, nesse monte o Espírito no máximo será feito. Então, quando ele tem fé que ele vai sair para ser curado, é ato de fé. Deus cura, através da tua fé, ele cura. Mas você precisa ter essa fé. Então, a pessoa só que ela não sabe discernir, que é Deus que vai curar, não tem santo nenhum que vai curar. Mas, por ser pessoas que não conhecem, não são conhecedores, eles acabam querendo dar glória ao santo ali, que é o São Judas, o Santo Calamiteiro, esses santos aí. Mas, na verdade, é a sua fé, junto com aquilo que Deus, porque o próprio Deus habita sobre o quê? A sua fé. Então, é fé. O segredo da cura é a fé. Você vê na madrugada de segunda para terça, 3 horas da manhã, Deus me dava uma visão de Deus visitando a esposa do jogador lá na Rússia. Aí eu mandei uma mensagem para ele, 4 e 5, terminei de orar, mandei a mensagem para ele. Falei, você tem fé que Deus está indo agora de encontro, visitando o útero da tua esposa, tirando toda a sujeira que estava dentro do útero dela? Ele falou, eu tenho fé, pastor. Quando foi, ele já me ligou. Pastor, minha esposa vai ter que passar por uma cirurgia. Eu falei, mas você não falou que você tem fé? É mesmo, pastor. Eu falei, então tenha fé. Ele acabou de mandar, quando eu fui ali agora, ele me ligando, falou, pastor, a minha esposa não precisou passar por cirurgia. Tirar o coração não tem nada. Então, através da fé, é acreditar e ter fé. Deus ele faz. Pode falar rapidinho? Tem que ser rápido, senão eu não consigo. Porque assim, o mal, ele tem a Bíblia fala da força do mal. Você pode ver lá em Moisés, quando Moisés coloca o cajado transformado em serpente, eles colocaram também. Então o mal também tem um poder limitado. Então, assim, se o diabo puder fazer alguma coisa para te distrair, idolatrar ele tem essa força limitada também. Você pode ver que na África tem bruxo que levita. Sobe. Então, assim, isso também tem um poder, vamos supor, um poder limitado para ele. Mas quem tem um poder sobrenatural é Jesus. Entendeu? Então, o que acontece? A pessoa se cura, ela se curou, a macumba se curou, mas quando a pessoa aceita Jesus, sabe que não foi Deus que curou, sabe que foi outra fé, outra entidade, outra coisa que curou. Quando rejeita aquilo, a doença volta? O que Deus faz não volta. O que o diabo faz e ele tira. O que Deus faz não volta. A pessoa pode abandonar Jesus, pode blasfemar contra Jesus. O que Deus faz dura para sempre. Não volta, esse negócio não volta. Deus não faz isso. Amém? Então, meu irmão, aqui a opinião se divide. Entendeu? Você ouviu a opinião do pastor Júlio, ouviu a minha opinião, ouviu a opinião do Henrique. Na época eu fiquei em silêncio porque não sabia responder, né? Igual o pastor Júlio falou. Aí eu disse, não, minha fé não está em santo nenhum.
Uma vez eu passei 30 dias orando pelo meu sobrinho. Quem cuidava dele era a avó dele. E a avó dele é uma macumbeira. E aí ele foi curado. E eu disse, Jesus curou ele. Aí ela falou, não, foi Zé Pilantra que curou ele. Então, eu estava de um lado orando e eu estava do outro fazendo a crença dela. Entendeu? Mas Deus não dá a honra dele para ninguém. Entendeu? Ele deixa bem claro quando ele faz. Eles têm os olhos, mas não olham, os ouvidos, mas não ouvem, o corpo, mas não falam. Então, não tem como eles atribuir cura para ninguém se eles não passam de madeiras ou argilas. Eles não podem fazer exatamente nada. Verdade. Então, atribuímos tudo a Deus. Para Deus, curar não podemos. Ele hoje pode ser atribuído e imputado qualquer coisa, biblicamente falando. Pastor, Pode falar. É Bíblia, né? Quando você vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma hora os olhos deles se abrem, igual os nossos foram abertos, e vão estar como nós estamos aqui hoje. Porque todo dia 19 de março eu ia na igreja de São José, eu dou risada hoje, mas eu ia lá. Era uma fé que eu tinha, eu estava cego. 19 de março, de São José, ia lá, ajoelhava, me proteja da graça. Aí o dia que eu conheci a verdade, a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, me libertou. Eu catava os meus carros, crucifixo e ia lá para Aparecida. Gasolina, pedágio. Aí quando as escamas caem dos olhos, eu só enxergo a verdade, aí vai ver, não, é realmente Deus. Nós estávamos orando pelo meu sobrinho, eu e minha esposa, minha filha, Ilânia. Já estava até na maconha. Mas a avó dele dedicou o quê? Dedicou a Maria. Não, eu clamei a Maria foi lá e... Não, filho. Como nós conhecemos a verdade, nós temos livre acesso. Deus, visita lá, arranca do vício, né? Como o crente ora, né? E milagre, como a irmã falou, para mim se estende a todas as coisas. Eu estava orando essa madrugada, meia-noite e 7, coloquei no grupo aí, os irmãos vão ver. Meia-noite e 7 eu estava clamando pelo relógio de oração, porque poucos dias que eu estou orando faz milagre, viu? Está com uma pendência de quase 2 meses na minha habilitação. Se eu perder minha habilitação, não trabalho mais. Falei no altar da igreja. Deus ouviu da minha esposa, falou, se não der habilitação, vai vender cachorro quente, vai fazer alguma coisa. Né? Eu falei, Deus, visita o doutor Tiago, visita a doutora Melissa para ter uma solução para a minha vida hoje. E o milagre aconteceu hoje, dia 3/5. Glória a Deus. Saí com a minha habilitação 10 anos. Ela falou, Ricardo, eu vou te dar 10 anos para você dirigir ainda. Aleluia. Isso é milagre. Clamamos na madrugada, todo mundo orando, porque quando você está no relógio de oração, você está orando por várias causas. A causa do irmão você não sabe, você está orando. Hoje Deus me alcançou nesse milagre. Eu estava até falando para minha esposa, eu estou como se estivesse andando nas nuvens. Porque uma coisa que era impossível para mim se tornou possível. Então, se é possível para mim, se tornou possível, quem fez foi Deus, é milagre. É assim também. Então, eu vou trazer um estudo sobre a etimologia da palavra milagre. Então, meus irmãos, verso 30 de Atos, capítulo 16. Deus faz sinais e maravilhas para resultar na conversão do homem. Para Lídia bastou apenas a pregação da palavra. Para o carcereiro foi necessário ter uma ação extraordinária do poder de Deus para chamar a atenção para que ele pudesse ouvir. Tá, meu irmão? Conversão não vem através do milagre, tá? O milagre é apenas para chamar a atenção. Olha Atos 16, verso 32, tá? Chamou a atenção dele, aí ele chegou e perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? E lhe perguntaram, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Então, vamos dizer assim, o agente, né? O agente que traz a conversão do ser humano é a palavra. É por isso que eu sou chato, é por isso que eu fico assim, ó, olha para mim, olha para cá, presta atenção. Aí eu cruzo o braço, tem hora que eu dou risada de mim. Eu cruzo o braço e falo assim, eu vou esperar você parar para conversar para você me olhar. É porque eu bebo água. Por quê? Porque eu entendo que o conhecimento e a conversão só vem através
de ouvir a palavra de Deus. Tá bom? E lhe pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Mas a conversão não vem por causa de milagres ou experiências extraordinárias do poder de Deus. Se fosse assim, aquele povo no deserto, quando abriu o Mar Vermelho, eles seriam super crentes, que é um milagre maior que aquele, diante dos olhos dele. A conversão só vem pelo ouvir a mensagem. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir. Agora Paulo estava preso em Roma, em uma prisão domiciliar no qual ele podia receber visitas. Preso por pregar a palavra de Deus. Dessa prisão nós acreditamos que ele escreveu as cartas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo escreve essa carta para agradecer a contribuição que tinha recebido deles, tá? Abre aí, meus irmãos, Filipenses agora, por favor. Se possível, capítulo 4, verso 10. A priori, Paulo escreve essa carta para poder agradecer pela oferta missionária. Como eu disse para os irmãos, a igreja em Filipos, eles mantinham Paulo financeiramente, tá? Eles mantinham Paulo financeiramente. Só que essa contribuição financeira já estava há um tempo atrasada. Deus desperta lá em Epáfras, acredito eu, né? Isso é extra bíblico, que Deus desperta em Epáfras ali Epafrodito, para poder levantar ali uma oferta na igreja e poder levar para Paulo. E aí ele leva, e então Paulo escreve essa carta de agradecimento com outras informações. Vamos ler capítulo 4, verso 10. Na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre por vocês, porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês não tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Ao que tudo indica, a igreja de Filipenses era uma igreja que apoiava missões. Meus irmãos, eu quero que os irmãos entendam, desde a moedinha de R$1 que você coloca na salva, até o seu dízimo de R$5.000. Quem recebe aí? Eu recebo, em nome de Jesus. Desde a moedinha de R$1 até o seu dízimo de R$5.000, ele vai muito mais além do que você imagina. Eu quero mostrar para você através da Bíblia que a sua contribuição financeira na igreja, ela ultrapassa essas barreiras entre quatro paredes. Olha, para você entender que eles levavam uma ajuda financeira para Paulo, e através dessa ajuda financeira eles voltam com uma carta inspirada por Deus. Com isso, todos daquela igreja, não só os que contribuíram, mas os que não contribuíram, foram abençoados com essa carta. Com a oferta missionária que eles juntaram, gerações até nós fomos abençoados por causa dessa oferta missionária. Por causa dessa oferta missionária, gerações futuras serão abençoadas por causa dessa oferta missionária, meus irmãos. Então aqui é uma prova bíblica para você entender duas coisas. Não adianta você dizer que ama a obra de Deus e não coloca a mão no bolso. Isso não é eu, não é minha opinião. Isso aqui é uma regra. Se assim você acredita que a palavra de Deus é uma regra de vida cristã. Olha só o que Paulo está dizendo. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Paulo está dizendo aqui que não adianta só falar que está cuidando, ou que ama, ou que faz. Você precisa demonstrar. E muitas vezes, meu amado irmão, é financeiramente. A igreja ela não se mantém pelo governo, não. Quem mantém a igreja é você, é a sua moeda de 50 centavos, é o seu dízimo de R$5.000 que mantém esta obra. Esta obra que você mantém, meu amado irmão, ela alcança minha vida, sua vida e vida de outras pessoas.
Preste atenção que eles levantaram uma oferta para poder ajudar Paulo e eles voltam nas mãos com uma carta inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quantas almas esta epístola não salvou? E vai salvar. A nossa contribuição financeira, meu amado irmão, vai muito mais além do que você imagina. Veja que seu dízimo não só traz uma bênção sobre a sua vida, que é uma promessa bíblica, como também abençoa outras vidas. Eles levaram uma ajuda financeira para Paulo e através dessa ajuda eles voltaram com uma carta em mão inspirada pelo Espírito Santo. Com isso, todos daquela igreja foram abençoados, tanto quem ofertou como também quem não ofertou. E essa bênção alcançou e vai alcançar gerações que não ofertou e que vai colher o fruto dessas ofertas. Então, meu amado irmão, você deve entender que toda ajuda financeira, desde um pacote de arroz que você traz para ajudar a fazer uma cesta, com o seu dízimo de R$5.000, ele abençoa vidas e livra almas do caminho do inferno, meus irmãos. Oi. Vou tirar uma dúvida aqui. Uma pessoa me falou assim: eu não quero dar a minha quantia do dízimo, porque eu não sei, não aqui, tá, irmãos, pelo amor de Deus. Uma pessoa de fora me falou: eu não quero dar uma quantia em dízimo, eu vou comprar 500 cestas básicas com o meu dízimo e dar na igreja. Isso não é um dízimo, é? Isso é errado. Isso é um pensamento totalmente errôneo, quase que chega a ser demoníaco. Quase que chega a ser demoníaco. Porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é de Deus e ele não sabe se Deus quer comprar a cesta básica. Como é que eu vou te dar R$100? Vou dar R$100 pro Johnny, e o Johnny às vezes está precisando completar para pagar o aluguel dele. Eu falo: Johnny, tá aqui R$100, mas é para você pegar e comprar tudo de arroz e mandar a notinha para mim. Aí se eu estou dando para ele, eu tenho que fazer o que eu quiser com o dinheiro. Tecnicamente eu consigo provar para essa pessoa que não, que ela está errada. É só você ler lá Malaquias. Apesar que quando se trata de dízimo, eu vou te falar uma coisa: não perde seu tempo. A pessoa tem que ser crente. Você nunca vai ver eu tentando convencer alguém de dízimo, irmão. Porque isso aí é quando você mete a mão no bolso do camarada, é ali que você vê se ele é crente ou não. O que eu entendo assim: o dízimo é uma coisa, a minha oferta é outra, e se eu quero abençoar com cestas é outra situação. É outra situação. Se ele quer trazer arroz, que é bem-vindo, porque pode fazer cesta, beleza. Mas ele não pode ser considerado como dizimista. A não ser que o pagamento dele seja em arroz. Aí tudo bem, aí traz lá 10% do arroz. Aí, ou às vezes o cara faz uma plantação, não conseguiu vender, ele vai lá e pega aquele tanto de cenoura lá e traz 10% da cenoura e joga aqui. Fala lá: eu não trabalho com dinheiro, eu trabalho com cenoura. Beleza, nós vamos empacotar aqui e vender a R$1 na porta aí até fazer o dinheiro. Mas se tratando de dízimo, irmão, nem perde tempo com esse cara. Nós estamos numa geração que são só os remanescentes que entendem que tem que ser dizimista fiel e o dízimo é de Deus. Então não adianta eu chegar na EML lá e entregar pacote de arroz para pagar energia, eles não vão aceitar. Está entendendo? Então não tem jeito. Então dízimo é dízimo. A sua contribuição financeira na obra de Deus abençoa vidas. Não adianta falar que ama a obra de Deus e não querer meter a mão no bolso. Filipenses 4:10, parte B do versículo. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. É que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Através daquela oferta que eles levantaram, hoje nós estamos sendo abençoados. Temos a oportunidade de aprender mais sobre Deus, por causa de uma oferta que eles levantaram para ajudar Paulo. Nós, como igreja, precisamos entender que Deus nos deu a oportunidade de contribuirmos com essa causa. E que Ele, o próprio Deus, tem abençoado pessoas para poder contribuir com essa obra. Irmão, tem hora que Deus, Ele abençoa o ímpio, porque Ele sabe se abençoar o crente. Primeiro que ele perde o crente, para começar. Eu conheço gente crente, irmão, que tem esse pensamento que você falou aí. Ele acha que porque dá o dízimo dele, ele acha que possivelmente é o maior, mas ele esquece que tem pessoas que, fica caladinho. Lá no Goiás nós conhecemos muito esse ditado de mineirinho come quieto.
Né? Eu não sei se aqui em São Paulo vocês conhecem essa fala. Então, pais, tem muitas pessoas que é caladinho, leva a sua vida tranquila. Aí ele acha que o dízimo dele é maior do que o de todos, né? E aí ele quer mandar na igreja, né? Porque ele acha que o pastor vai descabelar todinho se ele sair da igreja. Irmão, quando a obra é de Deus, Deus faz o ímpio sair não sei aonde aí, ele vem aqui, ele fala, ó, eu não consegui dormir a noite inteira e parece que eu tenho que entregar esse dinheiro para você aqui. E muitas vezes Deus não abençoa o crente, porque se abençoar, ele endurece o coração quando se fala de dinheiro. Então o segredo para nós termos uma vida abençoada, meu irmão, seja desprendido na questão financeira quando se tratar da obra de Deus. Amém? Às vezes me custa muito, meu irmão. Vocês que não sabem o quanto me custa, muitas vezes, a salva passar por mim ali, eu não tenho uma moeda para colocar dentro. Já tive. Já coloquei. Muitas vezes. Mas hoje eu não consigo. Hoje tem dia que eu não consigo colocar uma moeda lá dentro. Me dói, mas Deus sabe. Mas se você tem, meu irmão, seja desprendido, porque todo o valor que você coloca ali dentro abençoa não só a sua vida, mas muitas vidas. Amém? Onde é que eu estava? Não, isso aqui eu já falei. Aqui é uma prova bíblica que quanto mais a igreja é generosa com questões financeiras, mais essa igreja cresce e abençoa vidas. Outra verdade bíblica que é, todo o dinheiro que você investe na obra de Deus é uma oferta oferecida a Deus. E isso lhe agrada e ele aceita. Abre aí, meus irmãos, Filipenses capítulo 4, verso 18. A sua moedinha de 50 centavos que você coloca na salva, ou o seu dízimo de 5 mil reais, meu irmão, ele é como uma oferta que é entregue a Deus, tá? Filipenses 4, 18. Aqui está o meu recibo. Paulo está dizendo, eu recebi o que vocês me enviaram. E foi mais do que o necessário. Tenho tudo o que preciso, especialmente agora que Epafrodito me trouxe as coisas que vocês mandaram, as quais são como um perfume suave oferecido a Deus, um sacrifício que ele aceita e lhe agrada. É por isso que nós passamos a salva, tá? Como liturgia do culto, porque ela faz parte da sua adoração a Deus. Mas pastor, muitas vezes eu não tenho dinheiro. Deus sabe, meu irmão, Deus sabe de tudo. Eu não sei, fulano não sabe, mas Deus sabe. Amém? Ore, faça propósito com Deus. Às vezes você vê uma área, faça propósito com Deus, meu irmão. Às vezes você vê que a igreja está precisando de um som novo. Comece a orar, fala, Senhor, ó, me abençoa, que se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso, aquilo. Vou ajudar a tua obra, eu tenho vontade de ajudar, mas eu não tenho condições. Desperta em mim um coração generoso, porque Deus pode usar a sua vida, como também pode não usar. É Ele que é Deus, mas pode usar a sua vida para poder abençoar a obra dele. Amém? Pode falar, meu irmão. Pastor, você está falando de Paulo aí que está acontecendo na obra missionária, né? Vai visitar uma camada, só mexia os olhos. Ele assim dava glória a Deus. Um certo dia foi eu e mais 2 pessoas na casa dele fazer um culto, e ali dando glória a Deus, né? E Deus me deu uma palavra, né, através do Espírito Santo. Eu trouxe aí para a reflexão da gente que estávamos ali. A irmã falou de milagre, e Deus me usou para falar assim que está precisando do piso da igreja, uma certa parte do piso. Eu falei que, usado por Deus, pelo Espírito Santo, eu falei, se amanhã Deus quiser que o irmão tal abençoe de dar o piso, Deus vai abençoar dessa forma, porque é milagre, nós acreditamos em Deus, e assim foi. Para honra e glória do Senhor Jesus, outro dia o irmão falou para mim, o irmão está para entrar uma quantia e eu vou doar o piso para a igreja. Só que você viu aonde foi acontecer, né? Precisou se atravessar a Macedônia, fazer o trabalho, né? E Deus se revelar ali,
Deus tocou no coração do certo para ajudar a obra. Podemos dizer que é isso, né? É isso. Deus agindo, né? Muitas pessoas, irmão Ricardo, elas não são abençoadas porque têm um coração preso no dinheiro. Deus não quer saber de quantia, meu irmão. O pastor Christopher não é melhor do que você, logicamente é um exemplo, né, irmão? Porque qualquer um aqui hoje meter a mão no bolso tem mais do que eu. Não é melhor do que você, porque às vezes ele dizima R$5.000 e você só consegue ofertar R$1. A sua oferta, quando chega a Deus, é a mesma da minha. A mesma, meu irmão. É a mesma. Até porque ela só vai ter proveito se ela servir para ajudar o próximo. Porque o Tiago 12 vai falar exatamente isso. Se você despedir o seu irmão de nada teve proveito a sua fé. Se o pastor chegar até mim e falar que está com fome e eu não dar o de comer para ele, que proveito tem a minha fé? Não tem proveito nenhum. Então Deus não está interessado nessa fé. Essa fé não agrada. A fé que agrada é aquela que serve o próximo. É Tiago, capítulo 2, 14 em diante, que vai falar sobre isso. A fé sem obras, a fé sem ação é morta. Tá, meus irmãos? A fé sem obra nada tem proveito. Então, meu irmão, você quer ser abençoado? Tá aqui o segredo. Seja generoso com a obra de Deus, tá? Não entregue, tá? Como um barganha, tá, meu irmão? Não é esse sentido de... Aí eu te aconselho a pegar o seu dinheiro e fazer uma aplicação bancária. Melhor, vai render juros, tá? Mas tenha o coração aberto, o desejo de ver com que a obra de Deus cresça. Entendeu? Eu quero ver essa obra crescer. Então, se você tiver o coração generoso, Deus vai te abençoar, tá? Enquanto seu motivo primário para escrever a epístola era reconhecer a oferta enviada pelos filipenses, Paulo também apelou para um espírito de unidade e estabilidade entre eles. Irmão, Paulo também ele vai tratar de vários assuntos, tá? Mas uma das coisas que Paulo também trata na carta aos Filipenses é sobre a unidade entre os irmãos, tá? Reino dividido não subsiste, meu irmão. E nós não podemos ter opiniões, tudo bem, meu irmão, tá? Opiniões diferentes sempre vamos ter. Todos nós aqui. Se nós pararmos para escutar os irmãos aqui, um por um, de determinada situação, cada um vai ter uma opinião. Eu falo aquela situação que a Bíblia não responde, tá? Que eu ensinei para os irmãos que quando a Bíblia responde, a Bíblia cala todas especulação. Mas quando a Bíblia não responde, quando a Bíblia não responde, a gente vai ter várias opiniões. Nós podemos até ter várias opiniões, mas na hora de executar o trabalho, meu irmão, todos nós temos que estar de acordo com o líder. Muitas vezes a igreja deixa de ser abençoada, isso eu estou falando no geral, porque existem, vou usar o termo pensamentos contrários, tá? Fica mais fácil para você entender. Porque muitas vezes existem pessoas, tá? E não é qualquer pessoa, meu irmão. Nós, obreiros, muitas vezes nós temos certa influência, meu irmão, na ação de Deus sobre o culto, porque você faz parte de um corpo. Esse corpo é de Cristo. Então nós temos que ter o mesmo pensamento. É o caso aqui de Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 2, os irmãos abrem aí. Eu fico imaginando se Paulo faz isso nos dias de hoje, né? Ele ia ser até processado, né? Porque Filipenses capítulo 4, verso 2, ele escancara o nome das pessoas, né? Ele fala assim, ó: rogo a Evódia e Sintique que pense concordemente no Senhor. Ou seja, as duas eram obreiras, possivelmente, né? As duas trabalhavam na obra de Deus e eram boas obreiras, né? A gente vai ver isso aí quando a gente for estudar o capítulo 4. Elas eram grandes obreiras, porque Paulo pede para que cuidem delas, porque ela cuidou muito bem da obra de Deus, só que elas tinham pensamentos divergentes, meu irmão. Aqui eu entendo que elas ficavam disputando entre elas, né? Então, tipo, uma fazia uma coisa, a outra ia lá e falava mal, não queria desse jeito, e ficava ali disputando, meu irmão. Na igreja não pode ter esse tipo de posicionamento. Nós, como igreja, devemos ter o mesmo pensamento, todos nós. Amém? Aqui eu não sigo o meu pensamento, meu irmão. Aqui eu sigo a liderança da igreja, a Bíblia em primeiro lugar. Os irmãos veem que eu ensino a Bíblia como ela é. Eu
eu não mascaro, eu não flexibilizo, mas do jeito que eu a leio, eu ensino para os irmãos, debaixo da visão que o pastor Júnior tem. Entendeu? Debaixo da visão que ele tem. Por quê? Porque não pode haver essa dissensão. Porque isso, meu irmão, travaria o céu. Vou usar esse termo, que os irmãos entendem. Isso trava o céu, meu irmão. Isso trava, isso pesa o culto, isso espiritualmente causa um mal. Então nós temos que estar ali sempre unidos de corpo e alma. Filipenses capítulo 2, verso 2 e 4. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receberem elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente o que é seu próprio, de seu próprio interesse, mas também os que é dos outros. Irmão, isso aqui é uma parte que muitas vezes a gente peca, meu irmão. Eu já errei muito nesse quesito aqui do verso 4. Eu vim aprender isso, eu tenho 17 anos de evangelho, meu irmão. Não que o tempo simbolize alguma coisa, mas porque é uma vergonha para mim, né? No caso, eu vim exercer isso de alguns anos para cá, mas é uma vergonha um camarada ter aí 10 anos de evangelho e ainda às vezes se pegar pecando nesse quesito que é não olhar a necessidade do outro, mas visar somente o que você precisa. Não é assim, meu irmão. Muitas vezes, se você está ruim, alguém pode estar pior do que você. E é nesse quesito, meu amado irmão, que nós, como igreja, devemos agir. E como eu falo para os irmãos, eu não sou de arrastar seda. Vocês conhecem aqui a questão arrastar seda, né? Puxar. Não, lá no Goiás a gente fala arrastar seda, é puxar saco. Rasgar, é isso mesmo, rasgar a seda. Rasgar a seda. Mas eu falo para os irmãos que eu tenho que falar dos frutos que as pessoas têm, né? O pastor Júnior e o missionário André muitas vezes está naquela guerra espiritual, meu amado irmão, aquela guerra travada, e muitas vezes me liga: pastor, o que o senhor está precisando? Pastor, o senhor está bem? Isso, aquilo, outro, meu irmão. Por quê? Porque nós precisamos entender o seguinte: está ruim para mim, mas sempre tem alguém que está pior. Às vezes, meu irmão, eu acho que eu estou no fundo do poço, mas talvez se eu olhar para baixo eu possa achar mais gente, né? Às vezes eu penso: opa, não acho que não tem ninguém pior do que eu. Mas às vezes se eu olhar para baixo eu vejo o Johnny, eu vejo o presbítero Anderson. Então, nós como igreja, Paulo está dizendo, nós devemos andar em unidade de alma. E nunca pensar só no que é nosso, só na nossa situação, mas sempre procurar saber da situação do próximo, sempre procurar pelos interesses do próximo. Amém, meus irmãos? Ele escreveu também para advertir contra perigosas heresias que estavam ameaçando provavelmente o judaísmo, né? E o gnosticismo, né? Ele aproveita essa deixa aí no capítulo 3 para poder combater as falsas heresias. Filipenses capítulo 3, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E o tema central da epístola aos Filipenses é a alegria em Cristo. Filipenses nos mostra que, apesar das condições adversas, nossa alegria deve estar em Cristo, nossa esperança deve estar nele. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. A fonte da nossa alegria deve ser unicamente, exclusivamente Cristo Jesus. Capítulo 1, Paulo cita como suas experiências ruins contribuíram para o evangelho que ele prega. Capítulo 2, Paulo cita o exemplo de Jesus, de como ele próprio decidiu se humilhar e ser obediente como servo. Capítulo 3, Paulo trabalha a sua defesa contra os falsos mestres. Capítulo 4, Paulo cobra a unidade de pensamento e sempre manter a alegria que vem do Senhor. Irmão, então é isso, tá? Isso aqui foi só um pouco do que há de vir nas próximas 4 quartas-feiras. E se Deus nos der vida e saúde, nós estaremos aqui. Tá bom? Os irmãos têm alguma pergunta? Querem fazer algum comentário para somar? Amém? Eu vou passar para o pastor Júnior.
Salve a igreja com a paz de Jesus. Amém. Todos estão bem? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Até aqui eu tenho nos ajudado o Senhor. Sabemos que esse culto de ensino sabemos que exterminou toda a bactéria. Coloquei para não ficar gripado. Da boca não está preocupado para não ficar gripado. Sabemos que Deus é bom, né? Em todo tempo Deus é bom. Estamos aprendendo bastante com o Senhor Jesus, né? Coisa boa é essa, é a gente absorver esse entendimento, saber que cada vez que a gente vem para aprender, a gente estamos acrescentando coisas grandes sobre a nossa vida, né? Agora, há poucos minutos, eu estava ali visitando uma pessoa e eu estava falando para ele a preocupação da gente estar bem instruído dentro da palavra, a preocupação da gente estar entronizado na palavra, porque uma coisa foi que o evangelista Ricardo falou, é muito claro, eu tenho muito isso comigo, desde quando eu tenho estudado a palavra, eu venho aprendendo muito isso com Deus, que quando a nossa visão ela abre, a gente deixamos de ser ignorante, deixamos de ter certo tipo de conduta, porque a nossa visão abriu e a gente entende que aquele costume, aquela forma de agir é errado. E ele estava citando, né, algumas situações de uma pessoa conhecida da gente. Ele falou, poxa vida, pastor, houve uma grande discrepância, tal, assim. Eu falei, meu irmão, vamos entender que essa pessoa, ela está cega espiritualmente. E o dia que Deus achar por graça, ou ela se permitir, até porque Deus muitas das vezes até dá a oportunidade de você abrir a tua visão, mas às vezes a nossa ignorância ela é tão grande que a gente acaba não permitindo de enxergar, de melhorar, de mudar, e lembrar que nós somos os portadores de Cristo, somos os portadores de voz da palavra de Deus. E às vezes você vê as pessoas elas sendo portadores de tantas coisas que não é da vontade de Deus, e com isso gera um preço muito grande. E eu estava orando essa madrugada, foi interessante que o Espírito Santo de Deus ele falava muito forte ao meu coração, dizendo que o machado dele já está sobre a raiz de muitas almas, muitas pessoas. Esse ano, ele ministrava ao meu coração que é o último ano, para que algumas pessoas se acordem, se despertem, né? Que passem a entender que está desperdiçando a oportunidade. E aí o Senhor me trouxe uma palavra quando fala da vinha, né? Fala da vinha. E a vinha o Senhor ministrou no meu coração que a vinha é uma oportunidade, é alegria. E hoje a gente vemos que a vida de muitos hoje não tem alegria. A vida de muitos hoje não tem alegria, porque muitas das vezes eles deixam de entender e compreender. Mas eu quero expressar para os irmãos que quando o Senhor ministrava na madrugada no meu coração, que fala em Lucas 13, versículo 6, fala da parábola da figueira e fala da vinha. E o que o Senhor quer dizer para nós, igreja, no dia de hoje? Que muitos se encontram desapercebidos, abrindo mão da sua oportunidade. Quando Jó fala que ao cheiro das águas, ele estava tentando expressar uma oportunidade. A oportunidade que você tem, muitas das vezes você não observa. E aqui muito chamou minha atenção que quando fala da raiz, a raiz significa vida. E eu quero perguntar para você, como está a sua raiz? Como se encontra a tua raiz? Porque aqui diz que ele fala assim que ele vai mexer novamente na terra, para ver se aquela terra consegue, se a pessoa, mas aqui eu entendo que não era a terra que estava ruim,
Ali eu entendi que era a vinha. E hoje nós possamos ver, nós estamos dentro de uma terra boa, uma terra fértil, uma terra de oportunidade, e muitas das vezes estamos mortos. Estamos mortos. E o Senhor mandava falar para a igreja que Ele vai te dar esse ano para a oportunidade. Esse ano é o seu último ano da sua oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Porque se você ver aqui na palavra, diz assim: e respondeu ele e disse: Senhor, deixa esse ano até que eu escave e esterque. Ou seja, ele pedia, ele falava: dá mais esse ano aqui. E o Senhor falava no meu coração: fala para a minha igreja, esse ano é o último ano que muitos terão oportunidade. E aqueles que não se atentar às minhas oportunidades, eu descerei o cajado e vou cortar. Não é o pastor Júnior que vai te cortar mais, é o cajado de Deus que vai te cortar. Então vamos ficar apercebidos, irmãos, vamos se atentar. Mas pastor, por que foi tão dura essa palavra? Não é uma palavra dura, é uma palavra de advertência. Talvez a gente se preocupa com tantas coisas, a gente não se preocupa com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Por menos que seja dentro da tua concepção humana, mas Deus te deu para você fazer. Ele colocou nas tuas mãos. Lembra que você é vida, você é alegria. Ô figueira, você é vida. Ô vinha, você é vida. Está na hora de você se despertar, que aonde você chegar, a terra pode estar contaminada, a terra pode não ter vida, mas aonde você colocar a planta dos teus pés, viverá. Vai viver, vai ter fé, vai ter esperança, vai ter saúde, vai ter mudança de vida, vai ter mudança de história, vai haver restauração, vai haver salvação, porque você é vida. E você está dentro de uma terra aonde tem vida, aonde você está sendo preparado. Essa terra não é morta, essa terra produz vida, para você ser canal de bênção para a vida de quem está lá fora te esperando. Ser aqui é fácil, mas você tem que exercer lá fora, no seu trabalho, nos teus estudos, na tua vizinhança.